Boa tarde para todos. É sempre um prazer chegar aqui na segunda-feira. Por mais preocupada que eu esteja ou cansada, eu fico tão bem, fico tão feliz, parece até que eu cheguei na minha casa. É muito bom ver todo mundo aqui, todo mundo com expectativa. Como é que vai ser hoje? Né? A gente sempre pensa isso. Aí, quando eu vejo a minha colega, hoje ela dá um banho, porque ela sabe pra caramba e ela é muito boa. Mas, brincadeiras à parte, vamos nos colocar em condições de um paciente que está sendo atendido por um grupo de médicos de diferentes especialidades e que, auxiliados pelos enfermeiros que os acompanham, estão também se preparando para inocular o remédio de que nós necessitamos. Por isso que, quando acaba a reunião, quando nós nos despedimos, nós nos sentimos tão melhores, porque, de fato, nós recebemos a medicação de que estávamos necessitados e, obviamente, saímos daqui muito melhores do que chegamos. Mas o que a gente precisa fazer? Como tudo é uma condição da mente, então nós temos que organizar nossa mente de forma a deixar lá fora o que não é daqui. As preocupações ficam lá fora. A gente já entregou a Deus as nossas preocupações e os nossos medos. Agora nós somos pacientes e estamos sendo cuidados. Então, a leitura do texto que a nossa irmã Leuda vai fazer tem essa função. No que nós ficamos atentos ao que a Leuda está lendo, sem querer, as outras coisas ficam do lado de fora. E aí, cada vez mais, nós ficamos prontos para recebermos a medicação de que necessitamos. Então, com a palavra, a nossa irmã Leuda. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso texto de abertura hoje foi retirado do livro Coragem, enviado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Quanto puderes. Dá licença, hein? Quanto puderes, não te afastes do lar, ainda mesmo quando o lar te pareça inquietante fornalha de fogo e aflição. Quanto te seja possível, suporta a esposa incompreensiva e exigente, ainda mesmo que quando surja aos teus olhos por empecilho a felicidade. Quanto estiver ao teu alcance, tolera o companheiro áspero ou indiferente, ainda mesmo quando compareça ao teu lado por adversário de tuas melhores esperanças. Quanto puderes, não abandones o fio impermeável aos teus bons exemplos e aos teus sadios conselhos, ainda mesmo quando se te afigure acabado modelo de ingratidão. Quanto te seja possível, suporta o irmão que se fez cego e surdo aos teus mais elevados testemunhos no bem, ainda mesmo quando se destaque por inexcedível representante do egoísmo e da vaidade. Quanto estiver ao teu alcance,
Tolera o chefe rabugento, o colega leviano, o parente desagradável ou o amigo menos simpático. Ainda mesmo quando escarneçam de tuas melhores aspirações. Apaga a fogueira da impulsividade que nos impele aos atos impensados ou à queixa descabida e avancemos para diante, arrimados à tolerância. Porque se hoje não conseguimos realizar a tarefa que o Senhor nos confiou, a ela tornaremos amanhã com maiores dificuldades para a necessária recapitulação. Não vale a fuga que complica os problemas ao invés de simplificá-los. Aceitemos o combate em nós mesmos, reconhecendo que a disciplina antecede a espontaneidade. Não há purificação sem burilamento, como não há metal acrisolado sem cadinho esfogueante. A educação é obra de sacrifício no espaço e no tempo, atendendo à divina sabedoria, que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem finalidade de serviço e reajustamento para a vitória do amor. Amemos nossas cruzes, por mais pesadas e espinhosas que sejam, nelas recebendo as nossas mais altas e mais belas lições. Um bom estudo para todos. Agora, a nossa irmã Luciana vai nos oferecer o resultado dos estudos que ela fez sobre o capítulo 9, item 8, que fala em obediência e resignação. Ou seja, fala da gente, né? Da nossa vida. Obediência e resignação. Com a palavra, Luciana. Vai precisar? Não, estou com isso aqui. Obrigada. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Tá melhor, né? Boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde. Gostei do boa tarde, animado. Gosto assim, gosto de gente animada. Que a gente vai falar de Jesus. Falar de Jesus é bom, ou não é? Falar de Jesus é bom, né, gente? Mas a gente vai falar também de uma coisa assim que não é muito bom, que a gente não gosta muito, não. Obediência e resignação, né? Olha só, espírito rebelde falando de obediência e resignação. Mas é isso. Não sou tão obediente, nem tão resignada, mas como sou filha de Deus e irmão de Jesus, Ele permite que eu esteja aqui falando o que Ele traz pra gente, tá, gente? Que aqui, ó, não tem nada meu, só tem o que Jesus trouxe pra gente e que o Espiritismo, a doutrina espírita traz pra gente, tá bom? Então, a gente vai hoje agradecer a Deus a oportunidade de aqui estar, pedir ao Pai de infinito amor e bondade que abra as nossas mentes e nos dê humildade para a gente se abrir como as crianças, né? E receber essa mensagem de amor que Ele deixa para a gente, que é justamente para nos ensinar a viver melhor no mundo que a gente está, que é um mundo complicadinho. Mas o mundo é complicado, nós que somos reencarnacionistas, sabemos que se nós estamos aqui e o mundo está complicado, é que a gente tem alguma coisa a ver com isso ou alguma coisa a aprender com isso. E o que a gente pensa muito é em aprender a colocar em prática as coisas que Jesus traz para a gente. Que a doutrina esclarece de uma maneira tão tranquila, de uma maneira tão clara, que não há ninguém que tem estudo, que não tem estudo,
todo mundo pode compreender a lei de amor de Jesus. E a doutrina, ela explica, deixa isso claro, para que a gente compreendendo possa fazer melhor, para que a gente possa se doar mais, para que a gente possa entender o porquê que a gente está aqui. Porque nós não estamos aqui a passeio, ninguém, embora existam pessoas que a gente vê na internet, né, que parece que a vida é só alegria, né? Tem também o seu quinhão, tem também o seu aprendizado. Tá? A gente sempre vai pensar dessa forma. Jesus está aqui para nos auxiliar, para trazer para nós o que é importante, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui por um período para aprender a viver, aprender a amar, criar os nossos filhotinhos, as nossas filhotinhas, fazer deles homens de bem que vão auxiliar no projeto de Jesus, que é a construção do reino de Deus aqui na terra. Só que essa construção, ela é dentro de cada um. Se eu não consigo construir em mim, eu não consigo construir fora. Primeiro passo sou eu. E a obediência e a resignação vai nos ajudar muito nesse processo de espíritos falando por mim, rebelde que sou, a aprender a lidar com esse mundo que muitas vezes tira a gente do sério, né? Deixa a gente revoltado. Tem situações que você, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Minha Nossa Senhora, que mundo é esse? Mas o mundo está perfeito no que ele tem que ser para cada um de nós. Tá? Então a gente vai falar hoje sobre obediência e resignação. Está lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos e pacíficos. O item é o 8 e a mensagem é de Lázaro, tá? E assim, para a gente começar, a gente vai tentando entender primeiro como a gente vê a obediência, porque a obediência, muitas vezes a gente vê como uma coisa assim, tem que obedecer, por quê? Porque sim. Não é uma coisa imposta. Isso dá uma irritação, porque eu quero saber, por que eu sou obrigada a obedecer? Né? Isso deixa a gente um pouco confuso. E a resignação, ela fala para a gente o seguinte, você tem que aceitar. Aceitar o que acontece conosco, mas aceitar como? E é aí que Jesus vem trazer para a gente, através dos seus exemplos, através das suas mensagens, como é que vai ser essa obediência e essa resignação na nossa vida, para que a gente possa utilizá-las como alavancas de crescimento, e não como aquela coisa imposta, chata, que você tem que obedecer porque tem e acabou, porque eu quero assim, né? Nós ainda, muitos de nós ainda dentro do nosso orgulho, eu quero assim, porque tem que ser do meu jeito, porque tem que ser da forma que eu quero. E a forma que eu quero já fiz, não deu certo, por isso que eu estou aqui, passando o que eu tenho que passar, para poder aprender. Né, gente? A verdade é essa. Então, a mensagem de Lázaro, a gente vai começar falando sobre obediência, que é a ação de cumprir ordens ou leis de uma autoridade, seja por meio de submissão, respeito ou aceitação. Então, você pode ser submisso por respeitar aquilo ali ou por aceitar aquilo ali. Eu sou obrigada. Se não fizer, vai ser mandado embora, eu tenho que fazer. Nesse termo aí. E a resignação é conformar-se pacientemente sem se revoltar. Isso vai ter um desdobramento, mas por enquanto a gente vai ficar com essa frase aqui. Tá? E ainda lá no Evangelho, no capítulo 9, item 8, ele começa assim, Lázaro. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes, companheiras da doçura e muito ativas. Ele já bota uma questão aí que a gente não prestava muita atenção, ela é ativa. Não é para a gente ficar esperando, Senhor, e aí, agora? Vou ficar aqui porque eu tenho que ser assim, ou gerar na culpa. Eu fiz, isso está acontecendo porque eu mereço mesmo, eu não posso mudar porque eu também fiz isso de ruim, então eu tenho que sofrer a consequência disso.
vai sofrer, mas vai sofrer as consequências de uma maneira ativa, melhorando para que aquilo ali possa ser passado de uma maneira mais tranquila possível. Porque o que a gente dá de conta aqui, meus irmãos, a gente fez muito mais. É a oportunidade da reencarnação. Quando a gente reencarna, a gente está pagando ali metade, vamos dizer assim, daquilo que a gente fez. Porém, para que isso seja pago e que a gente não tenha que fazer novamente, de ter mais dívidas, né? Porque às vezes a gente, é igual cartão de crédito, né, gente? A gente paga ali os 50%, aí compra mais 70% e a dívida aumenta, né? Não sei vocês, mas eu tenho esses probleminhas ainda para resolver na minha vida, né? E a vida da gente é assim também, porque se eu estou lá para resolver uma questão e eu não consigo resolver, exemplo, eu venho com um pai difícil e eu acabo abandonando esse pai difícil, ao invés de tentar me entender com ele, eu vou ter que voltar, porque eu acabei aumentando a minha dívida com aquele ser. E nem, às vezes, aquele ser, ele nem vai se sentir assim, ofendido, ou vai querer algum retorno de você, porque, na verdade, ele pode simplesmente falar, pô, Luciana, como filha não foi muito boa, mas eu perdoo. Mas eu ainda vou estar tendo que dar conta à lei divina. Que essa lei divina, né, gente, é a lei de amor. Tá? Então, a gente, quando fere o outro, a gente não fere o outro, a gente fere a lei divina. E aí, a gente vai ter que dar conta daquilo que a gente fez. Sem culpa, sem desespero, tá? Porque todos nós erramos, todos nós, sem distinção, e todos nós também acertamos, sem distinção, porque estamos aqui para aprender, tá? E aí, continuando, ele fala, a obediência é um consentimento da razão. Eu entendo porque eu preciso obedecer. E a resignação é o consentimento do coração. Eu já sinto que eu devo me resignar por algum motivo, né? Lá que aconteceu, por isso está acontecendo comigo, eu preciso me resignar, mas eu preciso arrumar uma forma de fazer algo para transformar a minha vida, deixar a minha vida melhor, tá? Não é só ficar lá parada na culpa. E é por isso que ele completa falando, porquanto elas, a obediência e a resignação, elas carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Por que é insensato, gente? Porque nada acontece na nossa vida por acaso. A gente já ouviu aquele ditado que fala assim, o que é para você não vai na porta do vizinho? Alguém já ouviu falar nisso? Já, a geração nova não deve ter ouvido, né? As novinhas ficam assim, oi? Mas quem é assim da minha geração, um pouquinho mais experiente, já ouvimos falar, né? Nada vem na mão do outro, nada que não seja do outro vem na sua mão. O que vem na sua mão é seu, para você resolver, né? E aí, a gente acredita que Deus é justo. A gente acredita que Deus é justo? A gente acredita que Deus é justo? Isso, gente, bom ânimo. A gente acredita que Deus é justo. Porque senão a gente fica doido. Como é que a gente vai passar por um monte de dificuldade se Deus não é justo, gente? Para quê? Por quê? Deus é justo, sim. Ele nos ama, sim. E por isso, a gente, às vezes, na rebeldia de não aceitar aquilo, a gente acaba nos tornando revoltados, não utilizando a obediência e a resignação e acaba criando uma dor maior ainda. A gente não consegue entender por que aquilo está acontecendo comigo. Eu sou tão legal, eu não falo mal de ninguém,
eu trabalho, não roubo. Eu sou uma pessoa boa, por que isso está acontecendo comigo? A maioria de nós acaba pensando assim. Até eu já pensei assim um dia. Hoje eu estou consciente, né, gente? Que também depois de tanta coisa, né, a gente passa, né? Mas a gente cria tipo um vitimismo. Ai, meu Deus, por que comigo? Não é. Aconteceu, é ruim. Vamos olhar para o que aconteceu. Eu fiz uma coisa ruim, olha para dentro de mim. Eu fiz, isso não foi legal. Como é que eu posso fazer para resolver isso? Primeiro eu choro, descabelo, arranco os cabelos todo. Eu não aceito. Aí depois eu, não, peraí. Vamos ver lá. O que eu posso fazer para resolver isso aí? E aí, gente, ou vocês vão ouvir uma música, ou vai vir alguém do nada te falar alguma coisa, ou você vai ver um painel, um panfleto, qualquer coisa que vai te indicar um caminho. Porque quando a gente pede ajuda, a gente tem, tá, gente? Isso é um fato. Isso é um fato. O problema é que, às vezes, a ajuda não vem como eu quero. Aí eu acho que eu não recebi a ajuda. Porque para você ser ajudado, Luciana, você vai ter que abrir mão um pouco aí do orgulho que você tem. Mãe, eu vou ter que abrir mão do meu orgulho, aquela coisa linda, maravilhosa que eu tenho, que eu sou melhor do que todo mundo, que eu sou importante. Ah, não quero não. Deus não me ajudou. É assim. Mas Deus nos ajuda sim. A gente precisa estar aberto para receber o jeito que Ele ajuda, para perceber o jeito que Ele ajuda a gente. Que nem sempre vai ser o jeito que a gente quer, tá, gente? Porque a gente já fez muitas escolhas erradas. Isso é normal, todos nós fizemos. E a gente não vai ficar preso nessas escolhas erradas, não, gente. Fez, acabou. Pede desculpa. Ah, eu não te perdoo. Senhor, abrando o coração dela e o meu, para que isso se desfaça. Ah, eu não perdoo, mas eu pedi perdão, porque eu me arrependi. Eu vou estar bem, porque a gente precisa entender que o perdão não é para o outro, é para a gente. Quando a gente perdoa, a gente melhora. Se o outro vai aceitar, se vai melhorar, é com ele. O perdão é para que a gente, como diz o filme, né, A Cabana, largue o pescoço do indivíduo. Deixa ele ir. Porque nós ficamos doentes quando a gente não perdoa. E isso é comprovado cientificamente. Tá? Então, obedecer à lei divina faz com que a gente pesquise, veja e conheça coisas que vão nos ajudar a caminhar melhor nesse mundo que a gente está. Que não é um mundo fácil, gente. É um mundo lindo, mas não é fácil. Tem pessoas maravilhosas, mas tem pessoas que ainda estão, né, no seu processo. Né? E nós estamos aí com eles para quê? Por quê? O que a gente está fazendo de diferente? Só estamos lá malhando? Estamos nos sentindo melhores porque a gente não faz determinadas coisas? E a prece? Estamos orando por nós e por eles? Né? O meu ouvido é o primeiro, tá, gente? Não se preocupa, não, que o meu ouvido é o primeiro. Isso eu estou falando para mim e para todos nós, tá? Não é que eu aqui esteja, maravilhosa, não. Que eu também estou dando meus perrengues e volto. Normal, tá? O importante é caminhar. O Chico falava que ele caminhava sempre para frente. Como uma lesma, mas sempre para frente. E a ideia é essa. A gente vai caminhar devagar, mas sempre para frente, dentro do que a gente pode fazer. Tá? No momento que a gente tem. E aí, a gente falou aqui da obediência, que é entendida como uma atitude que se fundamenta na razão, né? Que a gente deve seguir essas regras por um bem maior. Por isso a gente respeita essas normas na sociedade mesmo, né? A gente vê um sinal vermelho, o que a gente faz? Quem está de carro, né? Para, né? Já pensou se ninguém parar? Como é que eu, tadinho, sem carro, vou atravessar? Em contrapartida, está vermelho, eu saio correndo, que nem uma louca. Aí vem alguém e me atropela. Ah, meu Deus! Mas não dava para esperar? Não dava para ver? Né? Então, a gente tem normas para poder a sociedade viver melhor, para a gente viver melhor entre nós. O respeito ao outro, para a gente viver melhor. A gente não precisa gostar do outro, amar o outro, não. Mas a gente precisa respeitar. Respeito
é bom e todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de ser respeitado, né? Ninguém gosta de ser esculachado, desculpa o termo. Mas ninguém gosta de se sentir menor, ser humilhado pelo outro, né? A gente não gosta. Então não vamos fazer. Ainda que aconteça, a gente vai oferecer a outra face. Tá? É difícil? Ninguém falou que é fácil. Mas vai trazer para a gente a paz que a gente precisa? Vai. Vai ensinar a gente a ser mais forte? Não é qualquer coisa. Ih, me olhou de banda, eu não sou quitanda. Por que me olhou de banda? Né? Que tem dia que a gente está assim, né, gente? Olhou de banda. Ih, é porque, ó, minha corzinha não gostou. Né? Não estou nem aí. E já vai pro... Às vezes a pessoa está pensando em nada, gente. Está pensando em outra coisa lá, no problema dela lá. Não te viu. Eu sou míope, tem gente que eu não enxergo de longe. Só vou enxergar de perto, porque eu sou míope. Aí vou olhar a pessoa, eu dou tchau para todo mundo, tá, gente? Para evitar a fadiga, eu acabo dando tchau para todo mundo. Mas assim, vai ter gente que eu não vou ver. Aí é porque, não, é porque realmente as pessoas podem estar com problemas, as pessoas podem não ter visto. Ah, não é possível, Luciana, que ela não viu? Eu desse tamanho. Não viu, gente. Às vezes ela está com a cabeça longe e ela não viu. E a gente começa a olhar para a gente. Por que a gente precisa tanto de um oi? Por que a gente tem tanta necessidade da pessoa estar olhando, falando com a gente? Ai, você é linda. Você... Que necessidade é essa? O que está faltando em mim? Que eu preciso que isso seja externo. Né? Para a gente pensar, né? E a resignação, por outro lado, refere-se à aceitação das circunstâncias com o coração, refletindo uma serenidade em relação aos desafios e sofrimentos que encontramos. Tá? É a gente estar calmo diante da situação. Vamos olhar à primeira vista, descabelou. Descabelou, respira, entra em prece, Senhor me ajuda. Aí foi o que vai fazer. É isso aí que a gente tem que fazer. Então, essas duas virtudes, ele continua aqui, né? Virtudes são os princípios racionais e éticos que fazem com que a gente não tenha só uma felicidade nossa. Né? Quando a gente faz uma boa ação, não é só a gente que fica feliz, o outro também fica feliz, a sociedade também fica melhor. E aí ele continua, são consideradas importantes no caminho do progresso espiritual, porque a obediência ajuda a moldar o nosso caráter e agir de acordo com a razão, enquanto a resignação nos ajuda a aceitar as situações que não podemos mudar sem ficar de braços cruzados, tendo uma aceitação dinâmica. Eu vou passar para vocês uma experiência. Eu não gosto muito de falar de experiência, não, mas essa é boa, porque eu sempre lembro dela. Quem me conhece já até sabe que eu já falei dela aqui também. Fui fazer uma obra em casa, né? Sabe como é que é a obra daquelas pessoas que não são tão abastadas, né? Elas demoram um pouquinho, a gente junta dinheiro, né? Aquela coisa toda. E aí fizemos a obra, juntamos o dinheiro, compramos a laje, e aí destelhamos toda a casa, e quando a gente foi buscar a laje, o cara da laje fugiu com o nosso dinheiro e não tinha laje. Gente, foi mole não. Fiquei com ranço. Fiquei com ranço, gente. Não vou mentir, fiquei com ranço. E procurou o homem daqui, procurou o homem dali, nada, e o homem sumiu com o meu dinheiro e com o dinheiro de um monte de gente, e a casa destelhada, e o que vai fazer? Né? Primeiro, sentar e chorar, foi o que eu fiz, eu sentei e chorei. Eu e minha irmã sentamos chorando. Depois que sentamos e choramos, bom, o que a gente pode fazer, né? Aí um amigo meu, muito querido, falou para mim, me fez uma proposta meio estranha, né, que eu não vou nem chegar aqui ao fato. Falei, não, deixa isso para lá, vamos ver o que a gente pode resolver. E aí, o que aconteceu? Fizemos lá o boletim de ocorrência, fomos na Caixa Econômica e informamos o que tinha acontecido. E aí eles deram para a gente um novo, né, empréstimo para que a gente pudesse comprar uma nova laje. Né? Dessa vez a gente só pagou depois que chegou, tá? Que a gente também não é bobo. Mas as coisas andaram de uma forma tão rápida e tranquila
que não deu tempo, eu não lembro desse período sem a laje que a gente ficou quanto tempo. Foi tudo muito rápido. Então, eu teria duas opções. Dizer que aquilo ali era um castigo, vamos dizer, de Deus, alguma coisa que eu fiz no passado, e pode ser, acredito que seja, né? Porque foi bem complicado. Mas, com a misericórdia divina, com entrar no caminho da resignação, eu consegui ter aquilo que eu tinha perdido de volta, e ele que ficou com débito. A pessoa ficou com débito dela. Porque se eu tivesse feito o que me informaram, né, o que me sugeriram para fazer com a pessoa, eu estaria de débito junto com ela. E, gente, não vale a pena. Porque nós estamos aqui de passagem. Hoje está lá a minha casa, a casa da minha irmã, tudo com laje, graças a Deus. Tá? Então, foi difícil, deu ranço, ódio. Aí depois passou. Por quê? Porque a gente precisa saber o que vai fazer. Não dá para ficar sentada chorando ou com raiva do mundo. Eu tenho que arrumar o que fazer, né? Seu filho está lá doente. Tem que arrumar uma maneira de deixar ele bom. Ah, foi lá no UPA 1, tá fechado, não tem mais. Vamos para outro, né? Assim? É isso. Aí, não, deixa para resolver o chororô depois. Primeiro vai agindo para resolver. E essa questão de resolver de uma forma mais equilibrada é que vai fazer a diferença. Por isso a gente precisa obedecer e ser resignado. E entender que aquele médico ali não quer atender meu filho. Vamos para o outro hospital. Ou senão vamos para o outro médico. Senhor, me ajuda a encontrar alguém que eu possa ter esse atendimento. E aí ele vai te indicar alguém. Vai no próprio mesmo hospital ou no outro hospital. É que a gente não tem o hábito, né? Muitas vezes, ou a maioria de nós, algumas pessoas já têm, de ir fazer alguma coisa e já falar, Senhor, me ajuda a resolver essa questão. Muitos de nós só pedem ajuda quando o negócio já está ruim, já engolou, meu Deus, o que eu faço? Aí vem ajuda do mesmo jeito. Mas aprender a pedir fortalece o nosso relacionamento com Deus. A gente obedece à lei divina. O que é a lei divina? É a lei do amor, né, gente? A lei do não revidar, é a lei do não se vingar, é a lei de poder respeitar o outro, ser fraterno com o outro irmão. Isso é a lei divina, é a lei do amor. E a gente, dentro dessa lei, se a gente não se afastar dela, a gente vai conseguir ter as coisas que a gente precisa para passar pelas nossas dificuldades. Ah, vai ser maravilhoso, vou ganhar na loto, vou ficar rica e acabou. Não tenho merecimento para ficar rica. Né? Até agora eu não fiquei, né, gente? Nem vou ficar porque eu não jogo também. Então fica meio difícil de ganhar dinheiro sem jogar, né? Mas não vou. Mas, gente, tantas bênçãos a gente tem que o dinheiro não dá para a gente. Não é dizer que o dinheiro não é importante, não, gente. O dinheiro é importante, sim. Ele é importante, a gente precisa se alimentar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir. Mas tem tantas coisas boas que a gente tem nas nossas famílias, nos nossos filhos, amigos que nós temos, pessoas que nos amam, que cuidam da gente, apesar da gente der um chilique, elas estão ali cuidando da gente. Quando a gente encarna, a gente vem com uma rede solidária, só que às vezes a gente espera isso só da nossa família. E às vezes a nossa família é só para a gente crescer moralmente. A nossa rede solidária está por fora, nos ajudando a ser melhor dentro do nosso núcleo familiar. E às vezes a gente não entende isso. Ah, porque a minha mãe ela tem que ser perfeita. Não, gente, criar filho não vem com bula, não tem mãe perfeita. A gente faz o que pode. Né? As mães fazem o que elas podem. Mas para que a gente se aproxime da perfeição, segue Jesus. O que Jesus faria? O que Jesus ia indicar nesse momento? Jesus ia julgar? Não, então vamos acolher. Ai, mãe, eu estou fazendo... Não é passar a mão na cabeça não, né, gente? Porque é mãe e pai, tem uns aí que... Não, passar meu filho, não. Mas acolher, porque a gente erra, gente. E lidar com erro. Muitas das vezes as pessoas
ficam pensando o que as outras vão dizer. Ah, meu filho, é assim, o que os outros vão dizer? O que as pessoas vão falar, meu Deus? Século XVII, o que as pessoas vão falar? Ai, meu Deus, é uma vergonha. Gente, a gente está aí para isso. Doença não dá em poste. A gente não sabe o que vai dar nossos filhos, por isso a gente precisa evangelizá-los. Porque a gente não sabe qual é o espírito que está vindo para a gente. A gente precisa se evangelizar para aprender a evangelizá-los. Aprender com os nossos filhos, que são aí, ó, crianças, que ainda estão com o coração puro, aberto. Vai dizer, mamãe, que isso? Mamãe, isso tá bom não. Esse cara a boca, menino, queimar esse céu. Não. E realmente, né? Vamos ver o que foi, o que aconteceu, vamos ver como é que, né? Como é que a gente pode resolver. E um vai aprendendo com o outro. Mas a gente precisa dar suporte às crianças que estão aqui conosco. Porque essas crianças vão crescer. E elas têm que crescer, gente, sabendo respeitar e se dar ao respeito. Exigir o respeito a si, mas respeitar o outro. Porque não existe ninguém melhor do que ninguém. No mundo. Não existe. Existe gente com mais dinheiro, existe gente aí com mais inteligência, mas melhor. Ah, Deus ama mais esse do que o outro? Não. Deus ama o santo e Deus ama o pecador. Da mesma forma. E nos convida a ter compaixão, porque Ele sabe que nós ainda não podemos amar. Nós vamos aprender, desenvolvendo as nossas virtudes. Mas Ele sabe que a gente ainda não sabe amar. Por isso a obediência e a resignação nos auxilia nesse processo de entendimento. Tá? Aí ele continua aqui. Vou beber uma aguinha que eu estou um pouquinho seca. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia, desfalecia na corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhasse os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Renúncia naquele sentido, né? Vamos dar menos atenção à carne e vamos observar mais a nossa moralidade, porque quando a gente desencarnar ou morrer, seja lá como os entendam, a gente vai para o lugar onde estiver o nosso coração. Por isso que Jesus fala. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Tá? Aonde eu me afinizar, eu vou. Se eu me afinizar na matéria, vou ficar em casa, ou reclamando porque os outros não me vêem, porque eu já não estou mais aqui. Se eu começar a desenvolver essas virtudes dentro de mim, eu já começo a me desmaterializar. Sem precisar deixar de ir lá no forró, no baile, na praia. Não precisa nada disso. Ninguém precisa ficar isolado. A gente só precisa dar o que é direito ao que é direito. O que é melhor para mim? Como eu me sinto melhor? Aí a gente vai ver com Jesus ou sem Jesus. Aí cada um vai ver aí e vai decidir a vida. E ele fala assim, ó, cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a vem salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu trouxe aqui 2 exemplos aqui para a gente ficar bem claro do que ele está falando, né? Do entendimento. A atividade intelectual, a gente lembra aí do Covid, né? Quem não lembra do Covid, né, gente? Covid foi osso, né? E aí, ainda está por aí, enfim, mas está controlado e tal. Por quê? A vacina contra o Covid foi desenvolvida rapidamente devido aos investimentos significativos, colaboração científica global e décadas de pesquisa prévia em tecnologias de vacina. O mundo inteiro se uniu para falar, gente, tem que dar um jeito nesse vírus aí, nesse negócio aí que não está bom, não.
Aí investe daqui e pesquisa daqui. Ah, eu descobri isso. Manda para o cientista tal. Ah, você descobriu isso. Nos unimos intelectualmente e fizemos aí a descoberta das vacinas. Né? Estamos bem? Estamos bem. Intelectualmente, nós estamos bem. E aí, o vício é a indiferença moral. Falta de preocupação com as questões éticas e morais. Aí, gente, a gente lê lá na internet, no CNN, ou na CNN, ou na G1, que um adolescente de 17 anos ateou fogo em um homem em situação de rua e transmitiu o momento do crime pelas redes sociais. Isso é indiferença moral. Tá? É por isso que a gente precisa ver como a gente está criando os nossos filhos. Que indiferença é essa que acha que uma pessoa que está em situação de rua pode ser queimado? Uma pessoa que está no ponto de ônibus, voltando de casa, do trabalho, pode ser agredida porque pensaram que ela era uma prostituta. Como a gente pensa lá atrás numa pessoa que atearam fogo porque era um índio que estava dormindo na rua. A gente precisa pensar em educar as nossas crianças, para que elas respeitem o ser humano, respeitando a nós mesmos. Tá? E aí a gente, continuando, falando sobre a atividade intelectual, que é a soma dos nossos esforços, os espíritos nos convocam a nos guiar por essa dinâmica de progresso, obedecendo à lei de Deus, que dita o caminho da evolução da humanidade. Então, não há como ser feliz fora da lei de Deus. Não há como ser feliz, gente, no mundo que a gente está hoje. As pessoas roubam bueiro, as pessoas matam, as pessoas... Né, tem gente fazendo coisa boa? Tem. Tá? Isso é um fato. Existem pessoas que estão fazendo coisas boas. Estão usando a sua inteligência para fazer coisas boas. E a gente ainda está lidando com essas pessoas que ainda estão equivocadas aí, fazendo essas coisas. Então, os espíritos enfatizam a importância da gente sair dessa preguiça intelectual. Ah, eu vou ser assim para sempre, eu não quero mudar, não quero saber, porque isso vai trazer dor para a gente. Tá? Então, independente, não sei quantos espíritas tem aqui, mas independente da religião, procure a Jesus, procure a Deus, procure estudar, procure saber como você vai ter esse relacionamento com Deus. Isso vai ajudar bastante a compreender o que está acontecendo e a se posicionar diante daquilo que está acontecendo. Tá? Procure Jesus. Não procure pastores, gente espírita, pai de santo. Procure a Jesus. Aonde estiver Jesus. E Jesus me transformar numa pessoa melhor, é lá que eu tenho que ficar. Agora, onde tiver Jesus, que tem fofoqueiro, Jesus não está ali não, porque Jesus tem mais o que fazer. Desculpe aí o jeito de falar, mas não vai. Vai falar, depois eu volto, que você ainda está nessa... Depois eu volto aí contigo. E vai ajudar aqueles que estão querendo, sinceramente, ajudar o outro. Tá? O que a gente quer, gente? O que a gente está querendo hoje? O que a gente quer para os nossos filhos? Pensar nessa questão, né? Se a gente for receptivo e humilde, a gente consegue aprender, a gente consegue ter um conhecimento, consegue crescer. A gente obedece à lei divina, porque a lei natural, ela é a lei que está na consciência de todos nós, a gente sabe o que devemos e o que não devemos fazer, e a gente só é infeliz porque a gente se afasta dessa lei. Aí a gente, ai meu Deus, porque a lei, Jesus fala que não, esse caminho aquilo, você não é certinho, mas eu quero um atalho ali, tá legal, ó, tem um furbulinho ali, eu vou por ali. Aí vou me afastando, eu sofro, aí volto, que nem o filho pródigo. Vou ser recebido, amado, perdoado.
Perdoado não, que Deus nem se ofende. Vou ser amado, mas vou ter que voltar. E voltar vai doer. Aí as pessoas falam do castigo. Não é castigo. O Paulo fala aqui pra gente, no Livro dos Espíritos, uma coisa muito interessante. Já está na hora, né, gente? Espera aí. Que eu não vou ficar com isso sozinha, né? Vou passar para vocês, que eu não sou boba. Aí ele fala assim, ó. O que é castigo? Paulo, apóstolo, que fala. Castigo é a consequência natural, derivada do falso movimento da vida que a gente está, quando a gente se afasta da lei de Deus, e uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. Então é o resultado. Fiz a coisa errada, preciso desgostar daquilo que fiz, vou sofrer, porque ainda estou rebelde, depois vou sentir a dor daquilo ali, porque eu já vou ter o entendimento, e vou retornar à lei. O castigo não é eterno, a gente não vai ficar eternamente sofrendo. Não, o castigo ele termina quando eu cresço, que é o que ele fala aqui, ó. O castigo só tem um fim, a mesma é buscar um porto de salvação. O castigo tem por reabilitação e redenção, não para ser eterno. Então, gente, é resultado. Não há como você fazer uma coisa e querer que eu dê conta do que você fez. Não há como eu fazer uma coisa errada e falar, não, você vai fazer para mim? Não, né? Claro que não, gente. Não vai. Porque é cada um segundo suas obras. E é por isso que a gente precisa obrar bem. A gente precisa fazer o bem. A gente precisa crescer como espírito imortal que a gente é. Nós não somos daqui. Estamos aqui. Então vamos aproveitar esse momento para crescer. Para ser melhor. Ninguém vai sair daqui santo. Mas podemos sair melhores do que quando chegamos aqui. Que Deus permite que a gente faça isso. E aí ele termina aqui, ó. Jesus é o maior exemplo de resignação e submissão à vontade de Deus. Alguém tem dúvida? Não. Alguém tem dúvida? Não, né, meu lindo? Porque Jesus realmente é o maior exemplo. Todo o tempo que ele esteve aqui conosco, ele só exemplificou amor. Na cruz, pediu para perdoar a todos nós, porque a gente não sabia o que estava fazendo. Sem um pingo de rancor no coração. Ensinou a perdoar, ensinou a amar, a desculpar. E disse para João que tudo que ele faria, nós também conseguiríamos fazer, se quiséssemos. Alguém duvida de Jesus? Jesus é mentiroso? Jesus é caloteiro? Ele engana? Não. Maneira nenhuma. E aí, continuando. Suas palavras vivas, que trazem uma nova energia aos nossos espíritos e nos tornam seres mais fortes e confiantes, abrindo o caminho para a nossa redenção. Seu exemplo nos ensina que a submissão à vontade do Pai é, na essência, uma forma de libertação das tendências inferiores que fazem parte da nossa natureza. Esses sentimentos de orgulho, vaidade, egoísmo, gente, não é de Deus, não é. É nosso. A gente tinha lá um instinto de conservação, bonitinho, né? Para a gente poder se cuidar, para a gente poder se amar. Aí o que a gente fez? Exagerou. Não, só eu que sou a melhor, tudo para mim. E eu tenho que ter plateia. Aí criamos lá a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Mas Deus deixa a gente por conta disso? Não. Ele fala, meu filho, diminui. Vai desfazendo isso. Uma hora você vai conseguir voltar ao seu instinto de conservação com a razão equilibrada, evoluída, para poder alçar outros voos. Esse é o projeto dele para nós. Jesus é o exemplo de projeto que a gente vai ser um dia. E ele fala aí, ó, esses sentimentos só podem desaparecer quando o indivíduo inicia uma reforma interior voltada para o bem, em busca da verdadeira verdade, aquela que liberta. Qual é a verdade que liberta, gente? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem fala?
Ele é a liberdade que liberta. Quando a gente conseguir encontrar dentro de nós, a gente vai estar liberto. Que Jesus nos abençoe, nos ajude, nos fortaleça, para que a gente não desanime, gente. Não desanime, porque está todo mundo no mesmo barco. Vamos um dar a mão para o outro aí, para a gente poder crescer, porque a gente merece. Tá? A gente tem luz, e a nossa luz é para brilhar. Jesus abençoe a todos vocês, fiquem em paz. Obrigada.